This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. O problema com a Apollo 13 foi elétrico, mas poderia ter sido diferente se o alimento dos astronautas não houvesse sido elaborado com respaldo do sistema HACCP. O sistema HACCP foi desenvolvido pela companhia Pillsbury e pela NASA quando esta se preparava para enviar o homem ao espaço. Analisando os possíveis problemas que pudessem comprometer o sucesso da missão, os cientistas se depararam com a possibilidade de que os alimentos enviados a bordo transmitissem alguma doença aos astronautas enquanto eles estivessem no espaço. A missão estaria fracassada. Para evitar a ocorrência deste problema, a Pillsbury, empresa norte-americana que produziu os alimentos levados nos primeiros voos tripulados ao espaço, desenvolveu o sistema HACCP. O sistema se baseia numa abordagem preventiva e sistemática direcionada a perigos biológicos, químicos e físicos, através da antecipação e prevenção, ao invés da inspeção e dos testes no produto final. O sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle, também conhecido pela sigla HACCP, do inglês Hazard Analysis and Critical Control Point, é uma ferramenta usada por manipuladores e industrializadores de alimentos para produzir alimentos seguros à saúde do consumidor. Os perigos biológicos são as contaminações por micro-organismos patogênicos como bactérias, vírus e protozoários. São as contaminações por parasitas macroscópicos como as tênias, ascarídeos e outros tantos parasitas transmitidos por alimentos. Os perigos químicos são contaminações de alimentos por produtos usados na limpeza e sanitização, aditivos alimentares, resíduos de pesticidas, toxinas, metais pesados e vários outros produtos químicos. Os perigos físicos são objetos que podem contaminar o alimento e causar alguma lesão ao consumidor. É o caso de lascas de madeira, vidros, pedaços de plástico e metais. O sistema HACCP procura prevenir a ocorrência destes perigos através de 7 princípios. Princípio 1. Realizar uma análise de perigos e estabelecer as respectivas medidas preventivas. Este princípio corresponde às letras HA da sigla HACCP, ou seja, Hazard Analysis. É nesta etapa que serão analisados todos os perigos para a saúde do consumidor que podem ocorrer no alimento em cada etapa de seu preparo ou processamento. Ao serem definidos os possíveis problemas, é hora de estabelecer as medidas preventivas para cada um deles. Por exemplo, para evitar a multiplicação de patógenos em certos alimentos, deve ser feito um controle da higiene e da temperatura. Princípio 2. Identificar os pontos críticos de controle, ou PCC. Este princípio corresponde às letras CCP da sigla HACCP, ou Critical Control Point. Um PCC é uma etapa na qual pode ser aplicado controle para prevenir, eliminar ou reduzir o perigo a um nível aceitável. Por exemplo, o tratamento térmico de alimentos é essencial para eliminar ou reduzir o perigo, que são as bactérias patogênicas, a níveis aceitáveis. Princípio 3. Estabelecer os limites críticos. Para cada ponto crítico, PCC, devem ser estabelecidos e especificados limites críticos. Eles são critérios que separam o que é aceito do que é inaceitável. Os limites críticos são usados para julgar se um processo está produzindo alimentos seguros ou não. Os limites críticos podem ser vários fatores como temperatura, tempo, dimensões físicas do produto, atividade da água e outros. Por exemplo, o limite crítico para o PCC no cozimento de uma carne é a temperatura interna mínima de 60 graus centígrados. Princípio 4. Estabelecer procedimentos de monitorização. O monitoramento é a observação programada de um PCC para determinar se os limites críticos estão sendo respeitados. Deve-se estabelecer como será feito o monitoramento, quando e por quem. O monitoramento confirmará se o plano HACCP está sendo seguido. Um exemplo de procedimento de monitorização é a leitura de termógrafos, para certificar-se de que a temperatura está dentro dos limites estabelecidos.
Princípio 5. Estabelecer medidas corretivas. Apesar do HACCP ser preventivo, o monitoramento pode detectar que o processo tenha perdido o controle. A perda de controle é considerada um desvio do limite crítico de um PCC. A ação corretiva deve controlar o produto não conforme e corrigir a causa da não conformidade. As ações corretivas tomadas devem ser registradas. Um exemplo de ação corretiva é o descarte de produtos não conformes. Princípio 6. Estabelecer procedimentos de verificação. A verificação é a aplicação de métodos, procedimentos, testes e outras avaliações, além do monitoramento, para determinar conformidade com o plano HACCP. A verificação deve ser feita por pessoal qualificado ou por indivíduos capazes de detectar deficiências no processo. Análises microbiológicas periódicas é um exemplo de verificação. Princípio 7. Estabelecer um sistema de registros. Os registros são evidências escritas através das quais uma ação é documentada. Eles são muito importantes para revisar a adequação do plano HACCP. Um registro mostra o histórico do processo, o monitoramento, os desvios e as ações corretivas de um PCC através de um gráfico, registro escrito ou arquivos eletrônicos. Outros exemplos são as planilhas de monitoramento do processo e resultados de análises laboratoriais. Os princípios do HACCP podem ser aplicados em qualquer etapa da produção de alimentos, desde a produção primária até o consumo final do alimento, para obter um produto seguro e inócuo para o consumidor. Além disso, o sistema HACCP é compatível com outros sistemas de controle de qualidade. Isto significa que a inocuidade, a qualidade e a produtividade podem ser manuseadas juntas com os benefícios de uma maior confiança por parte dos consumidores, mais lucros para as empresas e melhores relações entre os que trabalham pelo objetivo comum de garantir a inocuidade e a qualidade dos alimentos. Tudo isso pode ser expresso por um evidente benefício para a saúde e para a economia dos países. A crescente aceitação do sistema HACCP em todo o mundo, pela indústria, pelos governos e consumidores, em conjunto com a compatibilidade com sistemas de garantia da qualidade, permite prever que este sistema será, neste século XXI, a ferramenta mais usada para garantir a inocuidade dos alimentos em todo o mundo.